Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Nós vamos hoje continuar trabalhando o replantio, só que nós vamos utilizar uma planta que nós já estivemos com ela em destaque, uma Calista Chrysotoxa. Na época eu disse que ela precisaria de um replante porque ela já estava em estado de desidratação. Então nós vamos pegar essa planta e nós vamos transplantá-la. Ela está muito desidratada mesmo, precisa com uma certa urgência. Então eu vou arrumar o material, pegar a planta, o substrato, tudo, eu já volto para nós começarmos a trabalhar com ela. Fiquem aí e já deixa o seu like lá no vídeo. Bom, estamos de volta e já estamos aqui com a planta. Quero que vocês observem aí os pseudobulbos que saíram este ano. Olha como eles ficaram bem menores do que os dos anos anteriores. Ou seja, a planta, apesar dela estar dentro do vaso, ela precisa ser transplantada. O que pode acontecer se nós não fizermos isso? Nós podemos perder a planta. Então nós precisamos tirar ela daqui desse vaso. Nós precisamos lavar as raízes, ver como que estão essas raízes, porque do jeito que a planta está, aparentemente pode ser que as raízes estejam secas. Então, se houver raízes muito secas, aí nós tiramos e nós podemos pôr nesse mesmo vaso se nós não formos repartir a planta. Não é o meu objetivo, é deixar a planta do mesmo tamanho, então nós vamos poder deixá-la nesse mesmo vaso aqui, tá? Então eu vou pegar, vou tirar a planta aqui do vaso, fazer todo o nosso trabalho de lavar as raízes, retirar todo o substrato antigo e, faz tempo que eu não digo isso, guardar o substrato antigo em um outro recipiente aí para nós usarmos, que logo logo nós vamos replantar orquídeas terrestres mais uma vez. Então precisamos de substrato para refazer o processo. Vou retirar a planta do vaso, observar as raízes e depois eu conto como elas estão na hora que eu voltar. Bom, estamos de volta aqui com a planta e vou explicar o que eu fiz nessa planta, qual foi o procedimento. Primeiro, eu tirei ela do vaso. Foi fácil até porque o vaso de plástico não tem muita aderência das raízes. Segundo, eu cortei mais ou menos metade das raízes. Cortei metade, porque como a planta está desidratada, nós precisamos dar um choque para que ela emita raízes novas. E apesar dela estar desidratada, muitas raízes ainda estão vivas. Mas aqui no fundo, esse meio aqui, as raízes estavam secas. Então eu tirei todas essas raízes daqui, raízes mortas. E as raízes aqui das laterais ainda tem várias raízes que estão secas. Alguns lugares ficou com bem pouquinha raiz. Nós não vamos repartir a planta, nós vamos deixar a planta desse mesmo tamanho e nós vamos colocar nesse mesmo vaso aqui. Ela vai ficar num tamanho adequado, tudo. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar nossa brita, tá aqui, lavadinha. Vamos colocar aqui, nesse vaso aqui, uns 3 dedos de brita, porque a planta ela ficou um tanto quanto com poucas raízes, então nós não precisamos deixar muito substrato. Vamos dar uma medida aqui, nós vamos ter que colocar um pouco de substrato primeiro. Acomoda as raízes. E aí nós vamos completar com substrato. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Então vamos lá. O substrato que nós estamos usando é o mesmo de sempre. Você sempre utiliza aquele que você tem aí na sua casa.
para fazer o replante de um dendróbio, de uma calista dessa. Vamos desse outro lado. Tem que sempre ir colocando, ajeitando com as mãos, porque ficou o fundo sem raízes, né? Então precisa ser preenchido com o substrato. E para ele ser preenchido, nós precisamos ir acomodando com as mãos. Senão vai ficar oco, né? Bom, nós terminamos aqui. A planta ficou bem, até que firme, não precisa de tutoramento. E agora nós acompanharmos para nós vermos se vai emitir raízes novas. Isso precisa acontecer logo. E então, como essa planta ela está desidratada, nós vamos esperar que ela emita raízes novas para fazer uma adubação. Então nós não vamos fazer nesse momento. Vamos ver outra planta que eu tenho aqui. Essa aqui é a mesma planta, Calista Chrysotoxa suavíssima, e também apresenta o mesmo problema, desidratação. Isso é porque já faz muitos anos que elas estão nesses mesmos vasos, né? Então nós precisamos de tirar também e colocar em um vaso novo. E eu quero mostrar aqui uma experiência que eu fiz com uma Calista e deu muito certo. Olha aqui. Essa aqui, ó, uma Calista Chrysotoxa também, só que essa é a oculata. E eu coloquei ela nessa casquinha de peroba aqui. E o enraizamento, ó, perfeito. Olha, tá vendo? Inclusive, esses araminhos que eu amarrei aqui como tutor, eu já posso tirar. Olha o broto novo, que é a Calista Chrysotoxa oculata, ela brota agora, né? Ela antecipa a suavíssima. Então, olha que perfeição. Então, o que eu vou fazer? Dessa planta aqui, dessa, eu vou colocar uma em uma plaquinha também. Então, nós vamos ter uma planta em um vasinho e a outra nós vamos pôr na plaquinha igual a essa. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, tirar do vaso, cuidar das raízes e aí voltamos para fazer o plantio, tanto na casca quanto no vaso. Bom, estamos de volta e a nossa planta, ela tinha a mesma situação da outra, né? As raízes internas, as mais antigas, estavam secas e as laterais estavam verdes. Então eu separei em duas plantas, e uma nós vamos colocar nessa casca de peroba aqui, né? Que eu já separei. Então nós vamos colocar ela aqui sem nenhum esfagno, nada, só a planta mesmo. Então, vou fixar ela aqui. Um já ficou bem firminho, mas nós vamos pôr dois para garantir, né? Porque quando você amarra uma orquídea em uma casca, em uma plaquinha, em um leque de madeira, algo assim que não é um vasinho, ela precisa ficar firme de não se movimentar com o vento. Ela não pode se mexer. Por quê? Porque se ela se mexe, conforme as raízes forem saindo e ela continua se mexendo, aí as raízes queimam ou as raízes quebram, então ela não pode se mexer, ela tem que ficar firminha. Olha aí que show que ficou. Agora vamos pôr a outra no vasinho. Nós vamos pôr nesse vasinho pequenininho, que a planta ficou pequena, né? Então nós vamos pôr nesse vasinho aqui, ó. Vamos completar com um pouquinho de pedra. A pedra brita é a melhor que nós temos, porque fica bem firminho. E vamos lá. Então nós vamos usar as calistas, diferente das catleias, você pode
colocar no meio do vaso. Por que no meio do vaso? Porque o crescimento dela é compacto. Então você pode pôr no meio do vaso. Lembra o outro vaso? Anos e anos e ela não saiu do vaso. Porque o crescimento é bem compacto mesmo. Olha aí, que show, ficou ótimo. Agora nós precisamos etiquetar, não podemos esquecer da etiqueta, porque como elas são parecidas, a Calista Crisotoxa suavíssima, que é essa, e a oculata são parecidas, então tem que ter etiqueta. Então, para nós não perdermos a espécie. Já eu volto aí com a nossa planta destaque de hoje. Bom, a nossa planta destaque de hoje é uma brácia, né, um híbrido entre a Brácia rex e a Eternal Wind, ou seja, já é um híbrido terciário, porque dentro entra uma espécie, né, duas espécies que já são híbridos. Então é um híbrido já há muitos anos de formação, igual eu expliquei quando eu falei dos híbridos, né? Então elas são flores grandes para as brácias, né, flores grandes e bastante pintalgadas. As brácias são nativas da região amazônica, mas elas se adaptam bem por todo o Brasil, principalmente os híbridos, porque os híbridos vão adquirindo resistência, né? Essa planta aqui, ela dá hastes muito maiores do que isso. Essa planta aqui, eu quase perdi. Aí eu fiz todo aquele trabalho de nós tirarmos a parte que está doente, né, cortar as folhas, enfim, todo aquele tratamento, e ela acabou se recuperando. Ela está bem saudável e ainda deu uma floração esse ano, tá? Bom, eu lancei hoje no grupo do WhatsApp uma proposta de nós fazermos uns vídeos no final do ano com mensagens dos integrantes do canal, dos integrantes do grupo do WhatsApp, para nós começarmos a conhecer um ao outro, assim, mais ligado através de um vídeo. Então, quem quiser participar, manda no privado do WhatsApp um vídeo com uma mensagem de Natal, pode ser só você, pode ser a família, você com as suas plantas, enfim, aonde você se sentir mais à vontade. Se quiser mandar só um áudio, manda, e aí nós vamos montar um vídeo ou dois, né, caso haja bastante pessoas participando, de final de ano, tá bom? Espero vocês e não esqueçam, quem é novo aqui no canal, tem um botãozinho vermelho aí que logo embaixo aqui, ó, inscreva-se, faça parte aqui do nosso canal, tire suas dúvidas, participe conosco. Bom, fica um abraço, professor Aguinaldo, e até mais.